futuro, mais à frente, vocês vão entender o que é esses dentinhos, essas coisas, mas, inicialmente, para me entender uma genética, para me entender o terreno biológico, o DNA da pessoa, a energia intracelular que essa pessoa tem, é este anel que nos falam, que aqui está muito claro. Este anel, justamente, também conhecido como orla pupilar interna, então nós temos a pupila e a primeira estrutura de fibras que nós temos é esse anel aqui. Algumas pessoas ele mais fininho, outras mais espessos, cada um, isso aí vai também ser estudado mais à frente, cada um tem um porquê, uma energia, um entendimento. Então, essa estrutura ainda vai ser muito estudada por vocês aí na frente. Só para vocês terem total noção de que faz parte da íris, ela é muito importante para o conhecimento. Depois eu tenho uma zona da banda, e aí, onde tem órgãos que vocês muito bem já viram, que é o estômago, o intestino, mais próximo da banda, e a banda do sistema nervoso autônomo, que é a epigenética, que ela tem um desenho, ela tem uma estrutura. E tu pode ver que essa estrutura é transversal às fibras da íris. As fibras correm no sentido radial. E ela, de uma certa forma, corta essas fibras com outra estrutura. Essa aqui facilmente se vê. Ela é bem aparente, eu costumo correlacionar essa estrutura, ela vai sempre existir, todo mundo tem, ninguém tem falta dela, certo? Só que umas tu consegue ver e outras não, certo? É como se fosse o jogo de praia, né? Daquele jogo de vôlei de praia. Tem a demarcação na lateral da quadra, fazendo a limitação da quadra. Ok, tá bem aparente, todo mundo vê. Conforme o jogo vai andando, essa areia vai começando a tomar conta e muitas vezes tampa essa fita, né? Tampa essa estrutura que foi colocada para botar o limite. Ela deixou de existir? Não, ela segue existindo. Porém, ela pouco é vista. Tem os porquês? Também tem, vocês vão aprender logo à frente. Tá? Quando ela é ressaltada, quando ela não é, quando ela é fácil de visibilidade, quando não é, trancou a língua, tá? Quando ela não é, e cada um tem uma característica. Vai ser visto também, mas é essa estrutura aqui que é a banda do sistema nervoso autônomo que nós vimos na semana passada, certo? E o resto, fenótipo. Órgãos, encostado pela primeira zona, segunda zona, intestino e a banda do sistema. Segunda, a terceira zona, sistema glandular, a banda, depois órgãos internos e assim sucessivamente até a circulação e pele, certo? Então, pessoal, é muito importante, por isso que eu pedi para vocês já semana passada, que vocês treinassem, olhassem aqueles mapas, já estava na primeira aula os mapas, a gente chegou até os mapas, e eu já pedi para vocês irem olhando. Na segunda aula, a gente já começou deles, e eu pedi para vocês treinarem bastante posicionamento. Vimos semana passada, além dos mapas, o que corresponde cada área, qual é o sentido físico e emocional relacionado a isso, o que as pessoas podem ter quando tem sinais que vai ser estudado mais à frente, vocês vão atrelar esse conhecimento, quando tem sinais naquelas posições. Já vimos sinais de cura, né, de processo de doença, de cura, né? Então, todas essas coisas vocês vão montando o Lego de vocês. E, claro, me perguntem. Eu estou vendo que, na realidade, ninguém tem dúvida. Todo mundo está sabendo. Eu posso ir um pouquinho mais além aí no nosso testezinho, porque eu vejo que ninguém tem dúvida, ninguém perguntou nada. E eu estou muito tranquilo, então, em só seguir dando matéria e depois perguntar para vocês lá na prova, correto? Se assustaram agora? Então vamos à frente. Essa é a estrutura que a gente quer que vocês entendam.
Agora, vamos começar numa outra parte. Miose e midríase. O que quer dizer correlacionar isso? Quais são as informações que eu posso ou não tirar disso, certo? O que é miose e o que é midríase? Está relacionado com o quê? Exatamente com o tamanho da abertura da pupila. A menina dos olhos, por alguns, né? Certo? Olha aqui uma coisa interessante que eu falei também da estrutura da banda. Essa aqui é alta, dá para ver direitinho? Não, não dá. Dá para a gente ter uma noção bem clara de onde ela anda. Porém, ela não é tranquila de se entender, correto? Aqui já é mais, não é? Então, tem influência? Tem, vocês vão ver mais na frente também. Hoje, nós vamos entrar começando do centro, o entendimento, pupila. Essa pupila aqui, ela está pequena. Sabe quando você submete a sua íris à luz? E, ó, eu estou com uma luz direta no meu rosto para vocês verem um pouquinho do meu rosto, ver gestos, ver isso, ver aquilo. Se eu apagar, vocês vão ver pouco de mim. Mas, quando a gente submete luz no olho, o que ele faz? Fecha. A pupila fecha, certo? Fica pequenininha. Se eu mantiver essa luz por 10, 15, 20 segundos, ela estabiliza. Ela chega num tamanho estabilizado. Dali, dificilmente, se tu seguir submetendo a luz, ela vai alterar. Tu vai ver só um hipos pupilar, um leve movimento, rápido ou lento, vai depender da situação, mas ela não muda o tamanho, certo? E aqui também submetido à luz, que normalmente, ó, a luz está aqui, ó, que normalmente essa pupila fecha, e como eu disse, depois de uns 15, 20 segundos, ela volta até uma estrutura, ou um tamanho adequado ou correlacionado com o seu sistema nervoso que está mais ativo. Nós vamos ver isso na sequência, tá? Então, tu vê que são duas íris diferentes. Mesmo com luz sendo submetida, uma aparece com a pupila menor que 1/3 do tamanho total da íris, preste atenção nisso, e a outra bem maior do que 1/3 do tamanho total da íris. Então, 1/3 é uma medida, tá? 1/3 do tamanho da íris, não precisa ser medido com paquímetro, não, tá? 1/3 do tamanho da íris seria algo normal. O que está abaixo disso é considerado miose, e o que está acima dessa porção é considerado midríase. Miose, entre tudo que nós vamos ver aí na frente, está muito associado a uma pessoa, tem várias características aqui, até de ser forte, ser uma pessoa que olha muito para si também, quer conquistar, tudo isso ok. Tem outras associações que vão ficar mais marcantes em algumas pessoas e um pouco menos na outra. A gente nunca associa uma coisa só. Mas essa pessoa com miose, que é a pupila menor do que 1/3 do tamanho total da íris, são pessoas que buscam muito a resposta. Elas querem algo para si, elas buscam em você, em mim, em qualquer pessoa, o que elas puderem para estarem melhor, para si. Elas estão catando, me ajuda. O que é bom para isso? Elas querem, elas têm necessidade de estar bem. Certo? Muitas vezes, e principalmente para quem não tem esse ângulo de fluxo mais alto aqui, que é a banda do sistema nervoso autônomo não tão identificada assim, são pessoas que aceitam qualquer informação. Então, isso não é tão bom. Mas, de uma forma geral, são pessoas que querem buscar algo para si, de bom para si. Vão ter outras características que vão ser somadas quando vocês virem sinais, quando vocês virem, que aí vai deixá-las mais fortes nesse sentido ou menos, com auto-boicote ou com falta de poder de decisão em sua vida.
Tem várias situações que vão compor, porque nunca é algo solto. A gente compõe, por isso que as pessoas são totalmente ímpar. Não existe, se não existe nenhum olho igual ao outro, quer dizer, o meu olho esquerdo não é igual ao meu olho direito. O que fará eu ter outro eu igualzinho a mim? Não tem como. Não existe ninguém igual a mim, ninguém igual a você. Certo? Então, a gente associa informações, conhecimentos. E é por isso que eu digo, vamos fazer fases em que vocês vão começando a entender e amarrar informações. Eu só não posso jogar ou despejar para vocês aqui toda a informação juntos, porque senão vocês não vão entender. Mas, preste atenção nisso. Miose, a pessoa busca para si algo de bom. Ela quer a tua informação para ela. Se ela tiver um ângulo de fluxo baixo, é uma. Se ela tiver um pouquinho de proteção, ela vai ver se isso é bom para ela, mas ela busca algo de bom para si. Ok? Se eu vou em midríase, quer dizer, uma íris acima de 1/3 do total da íris, eu estou na frente de uma pessoa com o sistema nervoso simpático, então a miose é com parasimpático, tá? E a midríase com o sistema nervoso simpático mais ativo. Ela está mais nervosa, mesmo sentada, estagnada, sem energia no sofá, mas ela está em ebulição. A outra não. A outra é o inverso. Mas aqui tem uma característica diferente também. Ela pode escutar, desde que você consiga trazê-la para você. Ela vai te escutar. Tudo que tu sugerir ou tudo que tu falar sobre ela. Porém, ela só vai aceitar como verdade depois que ela interiorizar e aceitar aquilo como verdade, se compreender. Aí ela vai trazer aquilo como verdade. Então, são características básicas, grossas, resumidas de uma e de outra. E agora nós vamos entrar, então, no conhecimento específico de miose e midríase. Dimensão da pupila e a dinamicidade da contração. A pupila sempre, ó, vamos ler um pouquinho, vamos ter que entender, mas para vocês terem a noção disso. A pupila sempre foi fonte de maravilhosas informações. Isso graças à sua dinamicidade eterna. Ao seu incansável pulsar, que é o que ela constantemente está fazendo, né? Podemos definir a pupila como o coração da luz. Para a nossa essência, os princípios que nos animam a sua interpretação estão baseados no conhecimento de filosofia, de fisiologia. Com o músculo esfíncter, que vocês já estudaram lá na anatomia, comandado pelo sistema nervoso parasimpático e o músculo dilatador pelo sistema nervoso simpático, citamos agora lá, miose parasimpático, está mais para o parasimpático, e midríase mais para o simpático. O seu normal comportamento é verificado em normais condições de luz natural, e sua regulação para se interpretar corretamente a miose, midríase ou hipos, se realiza através de uma boa filmagem, muito importante, ou fotografia. Vocês vão também aprender isso no tempo, que é muito importante. Nós temos qualidade de filmagem e fotografia para fazer uma boa análise. Da mesma, aguardando em média de 15 a 20 segundos, conforme eu falei, para que a pupila se adapte à luz inserida sobre a mesma. Então, quando a gente pega, insere uma luz, seja ela por um adaptador, para melhorar a imagem junto a uma câmera, um celular, tem diversas maneiras. Há uma máquina somente com uma luz externa, que também pode ser feito. O que vai acontecer se eu simplesmente for lá e rapidamente tirar, sem esperar um pouco? Eu sei que de uma certa forma é um desconforto para quem está na nossa frente, mas se eu fizer isso com muita rapidez, eu não tenho
informação de qual sistema nervoso essa pessoa está. Isso já é uma situação muito importante para a nossa diagnose, não é um diagnóstico, é uma diagnose, né? Onde a gente capta as melhores informações para fazer uma análise. Com tal intensidade luminosa, a pupila ocupa cerca de 1/3 da íris. Se o diâmetro da pupila for inferior a 1/3 do diâmetro da íris, denominamos de miose, aquela menorzinha, aonde ela está atrelada mais ao sistema nervoso parasimpático. Se ao invés for superior, denominamos midríase, superior a 1/3, denominamos midríase, que está mais ligada com o sistema nervoso simpático. Eu estou relaxado e o outro eu estou em intensidade. Miose. Hiperparasimpaticotonia. Um diâmetro pupilar inferior a 1/3 indica o prevalecimento do sistema parasimpático. Então, tudo isso eu já fiz um resumo. O sistema parasimpático é um sistema anabólico, isto é, encarregado pela aquisição e pela introdução de substâncias nutritivas necessárias ao normal metabolismo celular. Os seus impulsos estimulam um comportamento voltado à aquisição de alimento, determinam um aumento das funções digestivas e assimilativas. Estão acentuados os estímulos de fome, de sede, de peristalsia intestinal e secreção. Midríase. Hipersimpaticotomia. Se o diâmetro pupilar aparecer particularmente grande e superior à dimensão de 1/3 da íris, encontramos de frente a um prevalecimento do sistema simpático. As funções nesse caso são de tipo catabólicos, isso é, orientadas à transformação da matéria em energia necessária à célula para o desenvolvimento das suas atividades normais. Encontraremos mais facilmente as taquicardias, um apetite escasso e uma digestão delicada. Agora, compreenderemos as características psíquicas e comportamentais dos indivíduos que apresentam uma alteração da pupila tanto na forma especial quanto na sua dinâmica. Então, a partir de agora, a gente vai ver o que essas pessoas que estão, na realidade, se relacionando mais com o parasimpático ou mais com o simpático, elas começam a ter respostas aos estímulos externos. Como assim, Rafael? Todos nós, como eu já disse, e vocês já viram nas outras aulas, respondemos a estímulos externos, temos reações a eles. Constantemente a gente tem estímulos. Agora, de que forma estamos nos relacionando com eles, certo? Então, uma das características é analisar a pupila da íris. De que forma ela está, certo? E a partir de agora a gente vai olhar um pouquinho essa relação de como eu me relaciono com o externo. O indivíduo miótico, pupila contraída, que está ligado com parasimpático, é propenso aos interesses de tipo terreno, como alimentação, segurança econômica e afirmação profissional. Então, ele está se relacionando muito mais com a matéria, certo? Alimentação, segurança econômica, afirmação profissional. Portanto, então, lembra que eu disse que ele é muito mais ligado a si, ele quer que tu traga respostas para ele procura isso em você, o que você pode trazer para ele de informações, justamente porque ele tem essa ligação de ter uma afirmação do terreno na área de alimentação, segurança econômica e afirmação profissional. Portanto, tornam-se importantes os sucessos no campo econômico, uma bela casa, um automóvel melhor e etc. E no campo social, o sucesso e a fama.
um parceiro invejável pela beleza exterior. Então, a pessoa que quer um pouco mais de status, certo? Ela quer um pouco mais de visibilidade. E aí vocês vão começar a prestar atenção naquilo que nós falamos, que é comigo ou com externo. Aonde estariam os maiores sinais? Uma pessoa que tem característica teniose, aonde eu posso ter maiores sinais? Se eu quero, não é comigo, é externo, certo? Comece a pensar um pouquinho nisso. O comportamento, deixa eu ver se eu acertei, o comportamento sexual será direcionado à conquista, à física, à duração, à aparência. Está falhando o áudio, Rafael. Está falhando o áudio. Oi? Está falhando Tá falhando? É para todos, pessoal? Como é que tá o áudio aí? Para mim também está falhando. É? Aqui. Mas eu tô com ele ligado, né? Para mim também está falhando. Para todos está falhando? Eu vou abrir um pouquinho a minha porta ali, então, para ver se é a minha internet. Só um pouquinho. Melhorou agora para vocês? Sim, melhorou. Melhorou? Ok. Então vamos lá. Deixa eu ver agora onde eu parei. Então, o comportamento sexual será direcionado à conquista, à prestação física, à duração, à aparência, à união dentro de si. Os interesses estarão direcionados ao ambiente em que vive, não somente para conseguir aquilo que tem necessidade, mas também para melhorá-lo, para torná-lo mais favorável a uma vida fácil. O projeto está direcionado à conservação e à conquista. Pode manifestar aspectos religiosos muito fortes, os quais afirma de maneira decidida, procurando impô-los aos outros, quase a ponto de tornar-se dependente e dogmático. Então, tu viu que ele é muito voltado a si. Não vou até trazer uma questão de injusto, de egoísta, mas é aquela pessoa que vai fazer, se os outros estarem juntos, vamos em frente. Ele é uma pessoa que coloca os seus objetivos na frente e tenta conquistá-lo. Claro que isso é uma tendência, agora se ela tiver colocada em cima de uma Constituição X, em cima de uma banda de sistema nervoso Y, muda um pouco uma relação entre uma e outra. Sinais de percepção vai mudar um pouco, mas isolando somente a miose em si, é essa informação que nós vamos começar a ter, certo? Então eu quero que vocês entendam um pouquinho isso. Devido a todas essas características, pode ir ao encontro dos excessos como conseguir as coisas a qualquer custo, fanatismo ideológico, sensação de onipotência criativa, etc. Ou ainda, pode ir ao encontro das mortificações do próprio ego, quando não conseguir satisfazer os próprios desejos. Sensação de ter falhado, não fui um bom pai ou uma boa mãe, sou um nada. Então, quando essa pessoa ela se sente derrotada, então agora inverte. E isso chega muito nos atendimentos, tá? Pessoas que estão desoladas, que estão com senso de falhar, de não ter sido melhor nisso ou naquilo, né? Então, não vamos só julgar, são as pessoas que querem fazer, são pessoas que têm mais ação. Porém, muitas vezes elas vão se encontrar em desarmonia porque não conquistaram. Vão se encontrar, se é um homem,
prostrado, como chama, né? E aí vem muitos problemas de próstata. Então, quem mais tem problema de próstata, não estou dizendo que é 100%, mas quem mais tem problema de próstata são aqueles que se sentem prostrados, aqueles que lutaram, sentiram muitas vezes a vida com obstáculos. Aí vocês vão ver em sinais qual é esse sentimento, qual é o sinal que me traz esse sentimento, e pela luta chegaram ao momento, não da desistência, mas da prostração, como se não conseguissem realizar. E a prostração, vocês já ouviram falar esse nome, né? Pô, aquele cara tá meio prostrado, né? Aquela pessoa tá prostrada. A prostração traz problemas também, entre outros, de próstata, quando é no homem. Podemos observar dois aspectos de miose em relação ao sexo masculino ou feminino. Ó, isso é importante a gente prestar atenção. A miose em um homem significa que o seu aspecto de ânimos é fortificado pela miose. Por isso, encontraremos um homem ativo, propenso ao resultado econômico das suas ações. O pensamento é que cada constituinte do mundo é modificável, tanto no sentido ambiental quanto produtivo. A natureza é geneticamente modificável com o objetivo de se conseguir um desempenho melhor, um produto indestrutível e imune a vírus e bactérias, fortalecido, né? Tudo é substituível e intercambiável. A base do lucro torna seu consumo exacerbado. Aqui está errada a palavra, tá? Exacerbado. Cada objetivo, se não funcionar, deve ser jogado fora e substituído. Nada é consertado. Se não fosse assim, a economia quebraria-se. Ou quebrar-se-ia, né? Então, são pessoas, como é que a gente vai dizer? Objetivas, são pessoas que, se não funciona, deixa de lado, bota fora, vão para a próxima. Produtivas, objetivas, certo? Não são de ficar tentando remediar, de tentar achar um novo jeito. Eles querem estar na frente, ir à frente. A miose em uma mulher significa que o seu aspecto ânimos predomina sobre a alma. Olha só, porque a mulher já trata as coisas com diferentes. Olha que aqui foi colocado a alma, né? Como se fosse o ser, como se fosse os seus sentimentos, tá? Apesar da alma ser o corpo, mas como se fossem os seus sentimentos envolvidos. Por isso, será um indivíduo que assumirá para si a figura do chefe de família. Olha só, como diz alguns assim, quantos lugares a gente viu a mulher, alguns dizendo assim, né? A mulher naquela calça. É aquela que vai à frente e, olha, vão para cá, vão para lá, decide. Eu costumo dizer que a mulher, dentro de uma associação familiar, dentro de um projeto familiar, ela é o esteio. O homem foi projetado para ser o cabeça da família, né? Aquele que vai à frente, que abre caminho, que protege quem está atrás. Por que isso? Porque quem está atrás é quem multiplica. É quem, na realidade, traz mais seres ao mundo. Por isso eu sou muito grato a uma mulher. Né? Por se eu estou aqui, são duas gratidões. Primeiro, por ter sido escolhido, já falei isso lá na primeira aula. Segundo, porque ao quem eu fui colocado teve o desígnio de completar o ciclo gestacional, independente das suas dificuldades ou imperfeições. Então, duas gratidões, né? E a mulher, ela tem um poder de ser o esteio. Então, quem vem atrás, mas vem dando, além de, com essa proteção, ela vem dando todo o suporte para o eixo familiar. Decidindo o que fazer e o que não deve ser feito. É o caso agora especificamente para as mulheres de miose, né? É o caso da jovem menina que faz tudo o que os rapazes homens fazem. Atividades esportivas masculinas, luta livre, subir em árvores,
pilotar motocicletas esportivas, etc. Então, a maioria dos esportistas, também homens e mulheres, eles têm uma característica maior de semiose, de ser focado, de buscar lá fora, né? Eles só vão estar diferente, e aí não vão ter o melhor rendimento, quando estão submetidos a medicações fortes ou estão excessivamente estressados. E aí, consequentemente, eles vão entrar numa outra fase, uma desarmonia em seu corpo. Então, tem pessoas que têm mais características realmente de miose, ou outras mais características de midríase. Agora, o melhor de tudo é eu ter um terço do tamanho da íris. Eu tenho um equilíbrio entre os dois sistemas. De fato, no seu grupo de amigas, torna-se a líder, a chefe do grupo, aquela que assume para si as responsabilidades e as decisões. O seu espírito será animado pela conquista, a qual o plano das relações será visível no seu oferecer-se. No telefonar ao rapaz que acabou de encontrar e com o qual gostaria de ter primeiro encontro. Então, ela vai à frente, né? No aspecto de qualidades, ela a ter a iniciativa, a ser ativa e propositiva. É bom relembrar que os tempos da relação e as suas manifestações devem ser gerenciadas por ela na primeira pessoa. Mas na sua essência, um carinho feito com ternura, uma confirmação e um sorriso serão os elementos mágicos a abrirem o seu coração. Olha a importância de então saber como lidar com esse tipo de pessoas. Aparentemente demonstrará considerar-se a si mesma mais importante do que a outra pessoa. Então são pessoas fortes, decididas, como mostra aqui, tanto no homem quanto na mulher, olhando muito, buscando as coisas fora para um benefício, certo? Não vou botar vantagem, não é isso que eu quero relacionar, e a gente não pode olhar para esse item como pejorativo, então são pessoas ruins, não é isso também, senão nós não teríamos aí atletas, nós não teríamos, não, é características, e vão ser somadas essas características a outras situações, não é porque chegou uma pessoa com miose na minha frente que ela é uma pessoa não benquista, não é isso, de maneira nenhuma, até porque ela vai ser somada a outras características que vocês vão ver na frente. Na relação de casal, a miose pode significar tendência a possuir, relação caracterizada pela prestação sexual e pela sua satisfação. Então, pode tu encontrar mais facilmente pessoas possessivas, certo? Dificilmente a pressa, mãe possessiva com relação aos seus filhos. E quem é que lê para mim a última frase lá? Abre o som aí e lê para mim a última frase. Deve aprender a viver mais as sensações e as emoções puras. Então, isso é um exercício. Isto é um exercício para esse tipo de pessoas. Lembrem-se disso. Pessoas assim, elas têm que exercitar para encontrar o quê? Um equilíbrio. Por quê? Porque a melhor situação de reação minha aos estímulos externos é estar em equilíbrio entre o sistema nervoso parasimpático e o sistema nervoso simpático, que vocês vão ver logo à frente, certo? Quando eu adquiro o equilíbrio, é a melhor condição. Então, para essas pessoas, eu preciso fazer esse exercício, e cabe a mim, que estou atendendo, ensiná-las a isso. Elas vão conquistar o seu melhor. Na relação a 2, a miose nos indica uma pessoa com tendência voltada a obter uma vantagem da situação. Quando essas palavras parecem ser forte, tá, pessoal? Mas isso é uma questão do dia a dia, tá? Uma vantagem emocional, uma vantagem física, ou então
um resultado econômico. O intercâmbio é unidirecional e caracterizado por uma união, uma única direção, aquela de ter um ganho pessoal. Com o objetivo de obter tudo isso, mesmo sob o impulso de forças inconsistentes, o ser humano não vê a situação se são arriscadas ou não. Ao contrário, às vezes põe-se em perigo com a finalidade de vivificar a sua tendência à caça e à conquista. Um homem ou uma mulher que desejam qualquer coisa e obtêm a qualquer custo, dispostos a inventarem histórias, de aparecerem mais ricos e interessantes do que são. Na verdade, o propósito final será a conquista do outro. Você já viu esses relacionamentos em filmes, em tudo, né? Até muitas vezes pessoalmente, né? As pessoas fazerem a sua história, tentar mostrar para outro uma pessoa mais bonita, né? Ou mais interessante. Satisfeito e saciado aos impulsos instintivos, então são mais instintivos, aí vocês vão ver que eles têm uma ligação, prostado, tem uma ligação muito mais com a parte inferior da íris, certo? Os sentimentos estão muito mais ligados com a parte inferior da íris, que é o instinto, que é as partes sexuais, recomeçará de novo a corrida para uma outra aventura que seja estimulada ao ânimo. Então, são pessoas que estão sempre querendo estar ativas, sempre conquistando, querendo. Não é conquistando pessoas, já conquistei uma pessoa que eu amo, não é por isso que eles não vão amar, tá? Eles vão conquistar outra coisa, tá? Agora, a midríase, ou midriático, o indivíduo midriático, pila dilatada, mais ligado ao sistema simpático, sistema nervoso simpático, manifestará as suas potencialidades mais facilmente nos setores da arte, das atividades mentais, e se sentirá mais à vontade no desenvolvimento denominados mundos sutis, mais superiores. Então, mais com a parte superior do meu corpo, que é o quê? A minha cabeça. Certo? Nas suas relações interpessoais, dará maior prioridade à amizade, ao afeto, à atenção para os outros. Normalmente, é muito disponível, encarrega-se dos problemas alheios, possui grande dificuldade em dizer não. Sendo que isso aqui do dizer não, voltando lá, também está muito ligado. Então, eu tenho uma condição, e aí eu vou ver a altura da banda do sistema nervoso autônomo. Se achatada, se sem relevo, já é uma pessoa que tem dificuldade. Somada a uma pessoa que tem a íris dilatada e a banda do sistema nervoso baixa, essa pessoa não diz não, e as pessoas carregam ela para tudo quanto é lugar. Certo? Então, é importante a gente somar. Já o contrário, então, ela é dilatada, mas eu consigo ver a banda, eu amenizo um pouco essa característica de não saber dizer não. Certo? E vice-versa, a mesma coisa. Contraída, midríase, banda baixa, eu não sei dizer não. Mas eu tento, então, pelo menos fugir daquelas situações que me colocam frente a algo que, para mim, é muito difícil, dizer não. Certo? Mas, também pessoas com ela diminuída e com a banda alta, então são pessoas que realmente vão à frente, dominam elas, que dizem para onde é que as coisas vão. Então é interessante a gente começar a mecanizar algumas somas, tá? O projeto está, e quem quiser marca aí, depois me pergunta. O projeto está direcionado à percepção da essência, à manifestação anímica, a busca da espiritualidade no cotidiano. Nem todas as pessoas vão buscar, mas ela tem a tendência maior a querer buscar, tá? A sua força está na metabolização e na transformação, em transformar tudo em energia.
vive o processo de doar ao mundo a essência transformada e vivificada. Esses aspectos pessoais inseridos em um mundo competitivo o enfraquecem e o obrigam a viver um estilo de vida conflitante com as próprias pulsões interiores. A sua vida se torna um contínuo estresse, com sensações de inadequação que o predispõe a problemas psicoemocionais. Em quais âmbitos? O que me traz de característica? Ânsias, medos, inseguranças, ataques de pânico. Podemos observar dois aspectos de midríase em relação ao sexo masculino e feminino. A midríase em um homem significa o predomínio do aspecto da alma sobre o ânimos masculino. Por isso, o indivíduo terá uma grande sensibilidade interior, uma delicadeza nos gestos e comportamentos, sempre disponível à compreensão e à integração. A amorável compaixão. Ao mundo aparecerá como um homem afeminado, embora não manifeste comportamentos homossexuais. Não preciso ter essa correlação. Certo? Quem é que pode ler para mim aí a midríase na mulher? Eu quero uma mulher lendo. Quem se apresenta? A midríase em uma mulher significa que teremos um predomínio da alma sobre a alma feminina, o qual conduzirá o ser humano a ser muito romântico, quase como se vivesse constantemente em um mundo mágico de fábula. A sua voz permanece ainda infantil. Também os seus gestos e os seus comportamentos revelam uma imaturidade. Essas pessoas consideram os outros mais importantes do que a si mesmas. Estão prontas a ceder de frente a qualquer dificuldade. Tomam sobre os próprios ombros os erros alheios. Se passearem por um campo durante a primavera, cada flor será vista como um ser maravilhoso. Pararão para apreciá-las, para sentir o seu perfume, para observar o seu ondear provocado pelo ar primaveril. Que coisa linda, né? Então, o sentimento sobre o próprio sentimento, porque a mulher é sentimento, né? A mulher, ela é emoção pura, na grande maioria, né? A gente já viu que tem situações em que se a mulher tiver miose, então ela muda um pouco não, um pouco bastante. Mas por si só, ela já é sentimentos, e aqui ele fala que ele ainda sobrepõe, quando ela está em midríase, ainda em cima do sentimento. Então, duplamente, ela é sutil. E olha que lindo, isso quase não nos traz um sentido de algo perfeito, que seria o outro sendo mais importante. Então, eu amo o próximo, mas eu estou dizendo num contexto onde todos fossem iguais, em que todos tivessem o mesmo sentimento. Agora, em contrapartida, aquele outro lá sente a mesma coisa com essa pessoa. Que lindo, não? Seria algo fantástico. Mas é assim no mundo? Não. Então, essas pessoas vão sofrer ou não? Muito. Porque não é isso que elas vão receber na grande maioria das vezes. E elas vão se sentir muito mal. Certo? E a gente está no mundo real, onde existe muito frio, muitas pessoas olhando para o seu umbigo, muitas pessoas realmente com amor esfriado, né? E, consequentemente, muitos outros sofrem. Quem pode estar sofrendo aqui? Essas pessoas. E muito. Então, você vai receber pessoas
na sua frente, que eu chamo de interagentes, que estão quebrados, que têm característica de miose, porque não estão conseguindo efetivar os seus desejos, as suas vontades, por diversas questões. E outros que estão no mundo de leões, se sentindo cercado por eles, que é o caso aqui. Então, como é bacana eu começar a entender como cada pessoa reage na sua natureza ou no seu momento. Porque uma pessoa pode, submetida a muito estresse, ela pode estar em midríase, sim. Submetida a muita medicação, ela pode estar em midríase, sim. Ela é aquilo lá? E outras pessoas também, se encontram um equilíbrio, sair de uma miose e chegar num consenso de estar melhor, também pode. Esse é o desejo que nós temos, mas a gente compreendendo isso, então a gente vai ter ações que mais beneficiam quem está na nossa frente. A gente vai aprender muitas outras coisas também, mas isso é importante, porque é simples, é básico, é muito importante da gente entender, tá? No seu coração vive a essência da beleza e da harmonia. Olha que bacana. E é verdade. Então, se for o ser a ser copiado para estar no mundo perfeito, está muito relacionado a esse último que nós vimos, que é a mulher. Não é a realidade que temos, mas realmente está muito associado a isso. São pessoas que têm medo de fazerem os outros se sentirem mal. Na relação de casal, a midríase possui o significado de tendência a receber, relação caracterizada mais pelas emoções e sensações, busca a beleza, a perfeição para si mesmo e para os outros. Relação voltada à união de interesses espirituais, busca da união, relação que tende sempre à criatividade, à transformação. Lindo, né? Na relação a dois, podemos definir a midríase como uma pessoa que tende a receber, a englobar os outros e as situações. Muito sensível aos gestos, às expressões e às palavras. É uma alma que busca a sua metade espiritual a complemento de uma unidade interior. É aquilo que eu estava dizendo. Então, é quase que se for colocar num âmbito de melhor situação, seria essa. Mas vale hoje eu ter uma pessoa exatamente assim, ou essa pessoa vai sofrer perante o mundo que ela vive? Também vai sofrer e muito. Hipos. O que é o hipos? O movimento da pupila. Isso aqui eu só vou conseguir realmente estudá-la se eu, então, como foi dito lá no início, não só tirar uma foto, se eu filmar, ou, pelo menos, mas não vou registrar, pelo menos, prestar atenção naqueles, a partir, vamos dizer, dos 10 segundos, antes de tirar a foto, eu prestar atenção de como está o movimento do hipos até eu tirar a foto, lá por volta dos 20 segundos. Ou eu presto atenção, como ele está se movimentando, se é que existe movimento, ou eu filmo para verificar logo na sequência, certo? Agora, o que ele significa, o hipos chamado hipos pupilar? É o movimento contínuo de contração e dilatação da pupila, mesmo em condições de luminosidade constante, porque tem um momento que ele estabiliza, né? Isso significa que o nervo vago e o sistema simpático não estão em perfeita sintonia entre eles, ora predominando um, ora predominando o outro. Podemos observar dois tipos de hipos. Um de tipo harmônico, onde o movimento é de fato regular, rítmico, e indica uma forte emotividade, compreendida como o viver de coração. O outro de tipo desarmônico,
com o movimento pupilar irregular, onde a dilatação e a contração pupilar sucedem de um modo desordenado e caótico. Isto é mais um sinal de distonia neurovegetativa, quase como se houvesse uma contínua competição entre o nervo vago e o nervo sistema simpático. Então, aqui eu tenho uma desarmonia quando ele não tem um movimento coerente. E aqui vocês vão perceber mais uma coisa. Além de não ter um movimento coerente, o movimento que mais se destaca, é para onde eu tenho que olhar mais, não unicamente, mas olhar mais. Porque se tu pegar um hipos instalando para a região neural e nasal, olhem para onde ele quer te demonstrar que tu tem atenção. Lá tem algo a ser ajustado. Se é para o id, se é para baixo que ela está destoando mais, lá que eu tenho que prestar mais atenção. Então, ele também, quando não, o movimento não é proporcional e tem tendência a se movimentar mais em uma direção, é para lá que eu tenho que prestar mais atenção. As pessoas que apresentam hipos podem manifestar distúrbios comportamentais que podem ser polares, que podem parecer polares. Por isso, podemos estar felizes em um instante e no momento sucessivo estarmos tristes e depressivos. Então, quer dizer, eu começo a ter um movimento emocional muito atípico. Aqui, já pensou, se eu tenho isso e estou... agora, se eu falar, vocês não vão entender. E pertenço a uma diates 3, que é o ansioso, que é uma pessoa que no mesmo dia ele muda as suas ações, as suas percepções. Vocês vão ver isso mais para frente. Então, é somar. Ó, eu tenho hipos e ainda estou uma pessoa que tem essa característica, então imagina que muitos vão mal diagnosticados com bipolaridade. Não compreendemos bem a nossa natureza, estamos confusos sobre a nossa identidade. Não percebemos o sentido da integração. Procuramos lá, está errado a palavra. Procuramos de modo exacerbado. Mas as forças interiores não estão programadas para desempenhá-la. Então, eu perco todo o norte. São pessoas que não conseguem ter um passo único, um movimento constante. São pessoas que não conseguem se ater, se afixar em algo único. Elas perdem o rumo. Então, como é que você vai notar esse desequilíbrio no hipos pupilar incorreto? Que é mais profundo, acredito que é para a gente falar um pouco disso, eu vou deixar como um tema, vou explanar, mas não se apeguem tanto agora a isso, tá? Que é um pouquinho mais profundo. Anisocoria. Apresenta-se quando estivermos na frente de uma diferença entre o diâmetro das duas pupilas. Então, eu tenho diferentes diâmetros nas pupilas. Devemos estar atentos para excluir a presença de doenças orgânicas cerebrais, irritação da medula espinhal, cervical, ou então de traumatismos oculares que podem manifestar-se com uma anisocoria. Então, aqui, pessoal, tirando, se eu estou na frente de uma pessoa que tem diferentes tamanhos de pupila, eu tenho que só me certificar se ela não fez uma cirurgia de glaucoma, se ela não tem alguma questão física. Tirando isso, então eu tenho essas características a serem analisadas.
Então, ela faz parte daqueles sinais iridológicos que nos indicam a possibilidade de surgimento de manifestações violentas, porque eu estou com 2 sistemas operando em mim. Imprevistas, né, e não esperadas. Essas reações podem ser desencadeadas por episódios de ciúmes, inveja, suscetibilidade. Vocês já viram pessoas que muitas vezes têm ações por ciúmes, tendo razão ou não, de maneira nenhuma na vida nossa, a gente nunca pode ter ações contra alguém, mesmo que se alguém faça algo contra nós, não deveríamos ter ações físicas ou qualquer outro gênero, né? Devemos ser pessoas mais tranquilas. E devemos querer isso também dos outros, porém, não fazer com que os outros tenham igual a nós. E quantas vezes vocês já viram pessoas assim, ciumentas, loucas, enlouquecidas, que de repente pode até partir para cima de alguém? Isso pode estar associado e muito a essa característica aí que foi colocada, tá? Vocês vão perceber que essa pessoa tem diferença em tamanhos de pupilas entre um olho e outro. Na verdade, o ser humano apresenta dificuldades em focalizar a imagem, o ponto a ser observado. Desfoca-se, por isso pode sentir-se incomodado e não ter as ideias claras sobre o que fazer. Então, um estímulo banal pode ser mal compreendido e provocar uma reação exagerada. Aí tem as outras questões, tá? Que é muito mais profundo um pouquinho, composição também da pupila, tá? Também tem algumas características, mas é muito material, vai ser mais material didático do que simplesmente a gente martelar em cima, tá? Banda do Sistema Nervoso Autônomo, BSNA. Na microsemiótica irídia, e a banda do sistema nervoso autônomo, que é a banda do sistema nervoso autônomo, porque na iridologia, muitas vezes tu escuta de outra forma, né? O colarete, a trama, a trança, tem diversos nomes, certo? Mas o nome técnico, né? Um nome que te traz uma informação de com quem ele está ligado, que é a epigenética, de ser a banda do sistema nervoso autônomo. Isso é interessante a gente distinguir. E quando alguém estiver te falando de uma outra forma, tu já entender do que se relaciona, certo? O que ela é? É uma estrutura, que a gente já falou, bioquímica e bioeletromagnética do tecido irídeo. Aquele tecido que a gente diz que ele está no sentido oposto das fibras da íris. Ligada diretamente ao sistema nervoso neurovegetativo, que fornece um conjunto de informações que regulam o comportamento humano nos planos físicos, psíquicos e espirituais. Cérebro límbico. Ele está ligado com o cérebro límbico. Muito ligado, o cérebro límbico, com as emoções. Logo junto ao cérebro límbico, nós temos as amígdalas cerebrais, onde transforma tudo em emoção. Então, se eu consigo transformar um sentimento, eu vou realizar e vou sentir emoções. A íris, através da banda do sistema nervoso, possibilita a compreensão do sistema límbico superior. Significa dizer que a banda do sistema nervoso autônomo interpreta e absorve informações do sistema simpático e parasimpático. Então, o cérebro límbico, ele está muito associado aos meus sentimentos, como, por exemplo, quando eu estou numa natureza que seja, e algo de um cheiro gostoso, de uma planta, qualquer coisa que me traga alegria, nada mais é que simplesmente ao respirar e ao sentir o aroma, ele em pouquíssimo tempo, ele está no meu cérebro límbico, transformando esse sentimento, transformando esse respirar, essa informação externa em um sentimento. Então, a banda do sistema nervoso autônomo está muito ligada ao que eu sinto. Mas ele pode me trazer, que vocês vão aprender mais à frente, ao que eu sinto
e quando eu sinto. Quando isso se passou em mim? Um sentimento ruim, ou que seja. Quando isso? Também vamos ver mais à frente. Mas ela está também associada a isto. É importante que a gente entenda muito bem essa parte, tá, pessoal? A banda do sistema nervoso autônomo representa a respiração do sistema neurovegetativo. Fisicamente, quer dizer ligação direta com o cérebro límbico. Então, é isso que eu estou dizendo. Esse sentimento, ele entra, e quando eu sinto ele pode marcar, inclusive, o tempo. Mas isso vai ser mais à frente. Banda do sistema nervoso autônomo contraída. Agora é muito importante a gente ter uma outra coisa. Então, a pupila, espero que vocês tenham entendido, vão ter que estudar e vão me perguntar aquilo que for necessário. O tempo urge, tá? Online é assim. A gente tem que passar a matéria. Vamos lá. Contraída. O que é a banda do sistema nervoso autônomo, então, que tanto eu falei, nos outros slides eu mostrei? É a em que eu mostrei, até no de hoje foi muito bem, apareceu muito bem ali para vocês, que é aquela estrutura que divide um espaço ao outro, vamos dizer assim, sendo ele baixo ou alto, não importa. Agora nós não estamos falando da altura dele, e sim da forma e espaço que ele ocupa. Então, esta banda do sistema nervoso autônomo, o quanto ele ocupa de espaço dentro da íris? Será que ela é contraída ou ela é dilatada? O que quer me dizer isso? Olha essa primeira foto aqui. Olha onde ela está. Será que isso é o quê? Não vou nem fazer essa pergunta, né? Contraída em relação à pupila. Quer dizer, ela está indo em direção à pupila. Ela está contraída. E o que ela pode me dizer? Fisicamente lá, diminuição da circulação e comunicação, cérebro límbico e medula oblonga. Aqui, na minha frente, vai estar uma pessoa reservada. Eu não vou dizer tímida, tá? Porque muitas vezes vocês vão quebrar o nariz se disser que uma pessoa assim é tímida. Porque muitas vezes elas aprendem a se comunicar com aquilo que necessita no seu trabalho, no seu lar, e elas não vão se considerar tímidas. Agora, são com certeza as pessoas que são reservadas. Reservadas com o quê? Com o seu sentimento e com as suas coisas e seu espaço. Certo? Então, fisicamente, diminuição da circulação e comunicação. Cérebro límbico e medula oblonga. Contato. Medula oblonga, cérebro límbico. Banda do sistema nervoso dilatada. Já é aonde? Aqui essa segunda, ó. Olha o espaço que ela tem em relação à pupila. É um relaxamento da musculatura. Não estou tenso. Da força muscular. Relaxamento. Ação e compressão das mensagens do cérebro límbico com a medula oblonga. Então, aqui eu sou uma pessoa mais comunicativa, provavelmente, mais aberta, onde eu falo mais de mim, onde eu externo mais as minhas necessidades, as minhas vontades. Então, é importante que eu entenda também essa parte. Tá, pessoal? Banda do sistema nervoso autônomo contraída emocionalmente. O que quer dizer? Contraída, eu já falei um pouquinho lá em cima. Quero ser compreendido e respeitado pelo que sou. Respeitem o meu espaço. Então eu quero isso, mas eu tenho dificuldade de realmente estabelecer isso. Então aqui é um confronto. Banda do sistema nervoso dilatada emocionalmente. Quero ser aceito, amado e tocado. Me apoiem, não me critiquem. Então, eu já sou uma pessoa que eu desejo ir ao mundo e
me expor, mas ao mesmo tempo ter o retorno disso. A terceira íris aqui, olha aqui onde ela está. Quanto será que ela ocupa? Não é uma coisa mais mediana? Ela não está em coerência? Sim, então eu equilibro essas duas informações. Ela não é dilatada e não é contraída. Eu não vou poder falar sobre as características de uma contraída ou as características de uma dilatada. Agora eu só posso falar porque ela está de uma forma normal, adequada, equilibrada entre essas duas informações. O que eu posso agora é até falar sobre a altura da banda. Se é baixa ou se é alta. Quando é alta, é uma pessoa que se protege, é uma pessoa que consegue dizer os seus nãos, é uma pessoa que bota limitação ao seu redor. Então, consequentemente, é uma pessoa que tem tendência até ter uma imunidade maior. E já ao contrário, uma pessoa que tem uma banda baixa, como essa aqui, que quase eu não consigo ver e determinar a banda do sistema nervoso autônomo. Já uma pessoa que já tem, mais somado àquilo que nós já vimos, uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de impor os seus desejos, uma dificuldade de colocar a mão no volante da sua vida. E aí, consequentemente, na grande maioria das vezes, principalmente, se ela é uma pessoa mais enérgica, mais sanguínea, principalmente, vocês vão ver que elas acabam entrando muito em conflito consigo mesmo. Por quê? Porque não sabe dizer o não. E, consequentemente, são pessoas que confiam pouco em si. E, consequentemente, a tendência de toda vez que elas são submetidas a estresse ou a dificuldades, a sua imunidade despencar. E aí, oportunistas podem achar a vez de tomar conta. A banda do sistema nervoso autônomo encontra-se no trato das estruturas encefálicas espinais, que geram e regulam as funções vegetativas. Quais funções? R. Defesas psicofísicas, filtração de dados genéticos e fenótipos, equilíbrio simpático e hepático via metâmeros. O sistema nervoso neurovegetativo engloba todos os nervos e centros nervosos que controlam a vida vegetativa, ou seja, as vísceras e as glândulas. Se utiliza frequentemente o termo simpático englobando os sistemas orto e parasimpático ao invés do termo vegetativo. A zona incerta se prolonga sem interrupção com os núcleos paraventriculares do tálamo, outra parte do cérebro que vocês vão ver lá. Dos núcleos talâmicos, os mais importantes para o sistema nervoso neurovegetativo são os núcleos paraventriculares e os núcleos medianos. Esses últimos estão acoplados aos núcleos paraventriculares. Aqui é uma coisa muito mais técnica, mas faz parte, vocês já viram em anatomia, é interessante vincular isso com a banda do sistema nervoso autônomo. Eu vi que no material da Gi já está realmente falando sobre muitas coisas que nós também estamos abordando, mas é importante fixar isso para vocês. Um resuminho, tá? Uma coisinha assim, como se diz, dica de consultório. Resumo dos principais sinais que aparecem na íris. Ao redor da pupila, ou no exemplo, acentuada cor de café ou amarelada. O que isso significa? Má digestão e febre nos tubos digestivos. Estamos falando muito da parte física, vocês vão estar olhando o que está destoando entre sinal, cor, profundidade, ao qual nós já vimos. Aí que eu passei um errado aqui. Então, aqui vai uma dica. Acentuada cor de café ou amarelada, ao redor da pupila, o que significa é má digestão e febre nos tubos digestivos. Anel estreito, esbranquiçado, ao redor de quem? Da pupila. Intoxicação por drogas. Borda da pupila irregular,
Borda da pupila irregular. Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Depois eu dou mais uma dica. Alterações no simpático por intoxicação. Eu vou falar desse da borda da pupila irregular, porque ela significa tantas coisas, e vocês vão ver ao longo do estudo, isso é tão bacana a gente olhar, que eu vou citar alguns aqui. Pupila está relacionada com o sistema nervoso simpático, parasimpático, com amor ágape, com o sistema nervoso central, com a energia intracelular, mas ela também está relacionada com a coluna. Vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, se eu tiver irregularidade, provavelmente eu tenho achatamentos. Dependendo em que posição esse achatamento, se é topo, eu tenho uma condição do Atlas IC1, difícil, mecanicamente agora falando. Se ela está um pouquinho mais lateralizada, vocês vão ver isso aí um pouquinho mais para frente. Cervical, se é mais na área mediastínica ali, mais no meio da pupila, tanto para nasal quanto para temporal do olho, se é mais embaixo é a lombar, e se é mais embaixo lá é a sacral. Ok. Então, eu vou só trazer essa informação para vocês. Mas também é muito importante aqui. A gente já falou de cérebro, né? Do hemisfério cerebral esquerdo e o direito. E a gente já falou também que eles se comunicam em X. O que quer dizer isso? Hemisfério cerebral direito comanda o meu lado esquerdo físico do corpo, lado esquerdo. Está muito atrás de emoções. Por quê? Porque o meu lado, o meu hemisfério cerebral direito corresponde à imagem da mulher. Inclusive para o olho. Então, o meu olho esquerdo se correlaciona com o meu hemisfério cerebral direito. E o meu olho esquerdo é a imagem da mulher, então, porque o hemisfério cerebral direito, ele é das artes. Também está ligado às artes, ao fazer, às emoções. E já o meu lado direito do corpo, inclusive o olho, está relacionado com o lado esquerdo, do hemisfério esquerdo cerebral. A imagem e a figura do homem, não necessariamente pai, mas do homem, de referência ao que eu tenho. Bacana, né? Então, eu consigo analisar no meu olho direito todas as minhas questões com o lado masculino. E o meu lado esquerdo com o feminino, com as artes. Bacana, né? Então eu tenho um lado masculino e feminino. Agora, isso é importante vocês prestarem atenção. A mulher é tão importante, eu disse, a primeira gratidão é com quem me escolheu, né? Com o Criador. A segunda gratidão é com, independente de sua limitação, mesmo que jogou no lixo, mesmo que deu para alguém, independente, mas ela cumpriu um desígnio que é colocar alguém ao mundo. Então a segunda gratidão é com a mãe. A mãe é tão importante, a mulher é tão importante, a mulher que produz, que ela está contida nos dois olhos. Nos dois olhos. Isso é importante. Ela é tão importante que ela está nos dois olhos. Por intermédio de quê? Da pupila. E quando eu tenho uma borda pupilar irregular, eu sei, independente do amor, se a pessoa tem ou não tem amor pela sua mãe, mas ela não tem sintonia. Sabe o que é sintonia? Eu tentar, eu escutar uma rádio que eu amo, e eu tentar sintonizar, então, eu quero, eu desejo, mas eu não consigo achar a sintonia. E a pupila, inclusive, é isso. Quando eu vejo uma pessoa na minha frente, mesmo que eu já tenha um prejuízo mecânico na coluna, seja onde ela for, mas além disso, eu sei que essa pessoa tem uma falta de sintonia com a sua mãe. E aqui é um lugar eu prestar atenção, tá? Porque quem não tem sintonia com a sua mãe, desculpe para quem não está falando aí, tem dificuldade com
prosperar. Com a prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é a minha felicidade contida em qualquer âmbito da minha vida. Eu prospero. De repente, como consequência, se transforma em riqueza. Vamos em frente, mas isso é muito importante vocês marcarem, tá? Área do intestino. Então, eu saí da pupila e fui para a área do intestino. Claro, diarreia aguda. Quanto mais marcada, pior o processo de digestão. Flatulências, de repente vai ver sinais, vocês vão estudar isso em sinais. Triângulos com pontos opacos, lombrigas. Opa, triângulos com pontos opacos, lombrigas. Vocês vão ver dentro desses sinais, na área intestinal, quando eu tenho uma fibra opaca dentro do sinal, essa pessoa tem parasitas, ela tem lombrigas, ela tem que fazer uma disparatização. Áreas do estômago, ponto escuro, dentro da área do estômago, que é a primeira zona, lembra? Por círculos. Úlcera no estômago. Muitas raias negras, estômago fraco por congestão crônica, com gelatinoso, febre intensa e extremidades frias. Então, é uma dica, tá? De como vocês vão encontrar isso dentro das íris. Área da banda do sistema nervoso autônomo, cor amarelada translúcida, acúmulo de carotenoides com debilidade deputativa dos rins como via de eliminação. Grande acúmulo de uruceína. Cor alaranjada, mais espessa que amarelada. Acúmulo de uruceína e rufina indicam a perturbações pancreáticas e hepáticas. Área de pele, anel largo e leitoso, esbranquiçado. Velhice ou degeneração senil. Anel café escuro. Na área onde? De pele. Onde é a área de pele? É na última zona. É lá no limbo da íris, né? Então, por isso que, olhem o mapa, analisem em todos. E aí aqui vocês vão ter correlações. E o que quer dizer anel café escuro? Anemia, palidez. Descoloramento, área gastrointestinal, cor de ferrugem, envenenamento por ferro, cor amarela, esverdeada, envenenamento por enxofre, cor de chumbo, envenenamento por chumbo e zinco, rosa claro, envenenamento por brometo, coroas esbranquiçadas, envenenamento por arsênico. Sinais gerais, qualquer área, agora em qualquer área, negro de bordas brancas, golpes, fraturas, cirurgias, linhas brancas em direção ao cérebro, dores de cabeças crônicas, descoloramento na área cerebral, desmaios, vertigens, perda de memória, nuvens brancas acinzentadas na parte superior da íris, envenenamento por mercúrio, manchas amarelas, envenenamento por iodo, linhas brancas amareladas no estômago, envenenamento por estricnina. Essa saiu difícil. Linhas finas brancas, cirurgias ou pontos hiperinflamados. Então, quando eu tenho linhas brancas, eu tenho uma acidez excessiva, então eu tenho uma inflamação. Linha branca grossa no sentido das fibras, linha branca grossa no sentido das fibras. Dores localizadas ou nos órgãos em questão. Manchas marrom ou castanha, psoras, chamadas psoras, vocês vão ver sinais depois, tá? Indica o acúmulo de pigmento de porfina. E assim vocês vão olhando. Só que uma indicação, vocês ainda vão ver sinais, vão ver psoras, vão ver vários tipos de sinais ainda na frente, mas serve como informativo de que vocês podem
ainda estar pegando esse tipo de informação dentro das íris. Vocês vão receber também várias íris para análise, tá? Isso no tempo oportuno, vocês vão receber um lote de íris para fazer esse tipo de avaliação. Aqui vocês também viram, tá? E viram muito bem mesmo com a Gi, o significado. Mas vamos lá, denomina-se sistema nervoso autônomo o componente eferente do sistema nervoso visceral. O sistema nervoso autônomo divide-se em simpático e parasimpático. Vocês viram muito bem essa anatomia. Sistema nervoso visceral, aferente, eferente, e no eferente é igual ao sistema nervoso autônomo, que é divide simpático e parasimpático. Então aqui a gente se aprofundou mais, vocês pouco vão usar isso, mas faz parte da anatomia, e como este ano, então lá no início eu tinha sempre que dar um pouco dessa matéria para a pessoa entender, mas como esse ano vocês tiveram a anatomia primeiro, eu não preciso me aprofundar e nem ficar falando tanto sobre essas características, tá? Eu quero deixar um tempinho, aqui tem algumas, está organizado numa tabela, né, função do sistema do simpático e do parasimpático em alguns órgãos, tá? Glândula lacrimal e assim sucessivamente. Aqui tem só um comparativo entre o que faz num e o que faz no outro, tá? E aí, nós fechamos essa primeira parte e eu quero abrir para vocês. Voltou? Alô? Oi. Ué, deixa eu ver aqui. Tá tudo certo. Pronto, agora sim, agora eu estou vendo vocês. Então, a parte maçante é pesada, mas ela é importante, pessoal. Ela é maçante, ela é pesada, mas ela é importante. E nós temos pouco tempo, foram 3 aulinhas que era para ser 1 hora, e eu em todos os dias eu fiz 2. Tá? É importante que vocês busquem essas informações. Tá? Em todos os dias era para ser 1 horinha, eu fiz 2, tá? A Joyce, coitada, com um pseudônimo de Dirce, teve que me aturar 2 horas todas as noites. Mas por quê? Porque logo aí à frente nós vamos ter aí as constituições e foi solicitado que a gente tivesse um dia de avaliação. Então a gente tem que dar uma corrida e vocês, como seres que estão estudando numa faculdade, tem que pesquisar e também correr atrás. E usar o canal de contato que nós temos. Eu não vi ninguém ter dúvida, ninguém perguntar nada, então, consequentemente, como eu disse, eu posso apertar um pouquinho na prova. Eu estou bem tranquilo quanto a isso, porque eu sei que eu estou na frente e todo mundo está sabendo tudo. Todos os dias eu pedi para alguém me perguntar ou abrir e dizer suas dúvidas, não tive esse problema. Então, estou tranquilo em apertar vocês na próxima semana com a provinha. Se assustaram, é? Não, nós não estamos aqui para isso, tá, pessoal? De maneira nenhuma a gente está aqui para fazer vocês sofrerem. Não, a gente quer, e o desejo da FANAP é, na realidade, que vocês construam, aqueles que já sabem, agreguem, né, ou relembrem, e aqueles que estão aprendendo, que na realidade construam um conhecimento mais sólido possível. É bastante material, gostaríamos, eu acho, que isso é um desejo meu e da própria FANAP, de poder ter aula com vocês todos os dias e no período de 4 horas, pelo menos, diárias. Que beleza que seria, né? Eu acho que eu ficaria feliz pra caramba, porque a gente poderia realmente entrar em cada detalhezinho, ficar esmiuçando, mas somos, na realidade, alunos de um curso superior, certo? Com a maturidade de aprender a fazer pesquisas, aprender a buscar informação, a realmente ler fora do horário, estudar o que foi passado e interagir com os seus instrutores para fixar a matéria. É isso que eu desejo e pode nos usar, estamos aí para isso. Abro para vocês um pouquinho, querem falar alguma coisa? Hoje realmente eu precisava terminar esses slides, então tive que ir mais drasticamente em cada página que faltava. Conte, quem que falou? Eu, Dilana.
Fala, Di. Então, eu queria só me certificar de uma característica aqui da anisocoria, que é quando as pupilas têm tamanhos diferentes, né? Na mesma pessoa, obviamente. Isso, exato. Nesse caso, que não é uma situação orgânica, que não é uma doença, que não é por cirurgia, por traumas, enfim, eu posso caracterizar essa pessoa como um psicopata, por exemplo? Para tu afirmar isso, tu precisa de mais uma informação, tá? Que é um relevo. Então, quando tu vê uma pessoa assim, tá? Se somado ao relevo interna, quer dizer, aquela orla pupilar interna que sobressai a estrutura irídea, sim. Aí tu já tem na tua frente uma pessoa que realmente ela então, tem essa condição e característica. Uma combinação, isso? Uma combinação de anisocoria. Vai estar muito mais... Isso, tu vai estar muito mais firme nessa tua assertividade quando tu correlacionar com a orla pupilar interna que esteja em relevo, ela se sobressai à altura do tecido irídeo, tá? Ela tem uma borda muito mais acrescida no sentido vertical. Tá, obrigada. Tá? Boa noite. Boa noite, Dirce. Belíssima aula. Boa noite, gente. Eu estava aqui bem quietinha, até estava filmando alguns momentos para mostrar depois como vocês ficam lindos prestando atenção. Eu não apareço tanto, mas eu estou sempre aqui, tá? Eu só quero fazer um complemento, o professor me permite? Com certeza, estamos aqui para isso. Para essa pergunta da Dilana, lembra, professor, do complemento também, para nós trabalharmos um pouco mais essa informação, aquele sinal do chifre do carneiro. Também. É mais um, né? Que acrescenta mais um. A combinação. Então, mais um. Eu também tinha... Além do artrite, ele também, somado às informações, ele vai te trazer essa característica. É uma composição a mais, tá, Dilana? Isso aí. Sim. Gente, eu vi o professor falando da prova, eu acredito que ele vai ser bem bonzinho nesse início, assim, sabe? Eu vou, assim, pedir para ele ser bem ameno, mas vocês prestem bem atenção, porque ele falou uma coisa maravilhosa. O bom seria nós estarmos aqui todas as noites, estudando 3, 4 horas juntos, e nós podermos realmente aprofundar o nosso conhecimento. O objetivo desse curso é justamente esse, fazer diferente. Tem tanto curso rápido, curtinho, mas chega ao final, a gente não entende realmente o que fazer com aquilo. E não é o nosso objetivo. Então, nós estamos aqui realmente para fazer o que o professor Rafael falou. Levantar um conteúdo, né? E buscar aprofundar esse conteúdo. No início agora é um pouco mais maçante, mas daqui a pouquinho a gente já começa a entrar nos sinais, a aula já fica um pouco mais dinâmica, e aí quando vocês vão passando assim de um nível para o outro, no segundo ano já está bem melhor, aí já fica tudo mais fácil, a gente já acostumou um pouco mais, a gente já está, digamos assim, atuando, né? Então é muito bom. Gente, aproveito para desejar para vocês novamente uma ótima semana. Deus abençoe a todos vocês e que a gente esteja sempre sob a luz e a proteção divina. Boa noite. Entrego a palavra para o professor. Obrigado, Dirce. Obrigado. E assim, hoje eu passei um pouquinho de calor aqui, porque eu inventei de deixar... Eu normalmente me fecho, boto o arzinho condicionado, né? E hoje, mas tá fresquinho, eu deixei a janela aberta, coisa e tal, acabou tendo barulho, isso e aquilo, e eu passei um calor, porque parou o vento. Digo, mas agora eu não vou sair aqui, eu vou terminar. Mas, pessoal, assim, ó, por isso que eu venho, de vez em quando, eu cito alguma coisa que vai vir à frente. Por quê? Para já deixar na mente de vocês que tem correlações a serem feitas. E isso vai ser natural, é que nem andar de bicicleta. No início, para quem está iniciando, para quem já sabe, já entende que é assim. Mas para
início parece algo, né? E eu já falei muito em Dirce, fiz muitos cursos e, consequentemente, fiz isoladamente. Fiz isso aqui, fiz aquilo lá, fiz aquilo outro. Eu tive que realmente estudar e batalhar para fazer o quê? Amarrações. A começar a entender o olho como um todo, que uma coisa informa a outra, que uma sobrepõe a outra, que uma soma com outra. E assim é o bacana. Então, toda vez que eu sei que eu tenho que me ater à matéria, que ela é maçante, é um desejo tanto de passar um pouco mais, mas quando a gente cita algo, na sua mente ele vai deixar uma abertura, um link a ser ainda ser feito. Quando chegar na próxima matéria, a gente cita o contrário agora, porque essa é a primeira matéria, né? Especificamente entrando na microsemiótica. Então, quando a gente for na próxima fase e falar das constituições, vocês vão começar a entender que tem coisas que também vão denotar ou vão salientar aquilo que falamos aqui. Então, somados aquilo lá com o que vocês viram agora, eu acho um pouquinho mais do ser. Quando a gente for para sinais, mais ainda. Então, tem links aí que estão abertos e eles vão sendo fechados, sem problema, a partir do momento que as outras matérias começarem a vir. E aí a coisa começa a se transformar em belo. Aí quando vocês chegarem no tempo, no portal do tempo, aí a coisa a gente ama de um jeito que nunca mais deseja sair. Por quê? Porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa, é uma extensão do cérebro. O cérebro é o órgão mais complexo que podemos ter. E os olhos são a extensão dele. Uma comunicação direta e que nos permite ter, principalmente, 3 estruturas maravilhosas: genética, epigenética e fenótipo. Com ela, a gente consegue realmente ir no detalhe do ser. Tem muitas pessoas que vêm a nós e não conseguem entender como a gente consegue ir lá onde precisa. Então, eu fico muito, muito feliz em fazer parte desse grupo e poder entregar um pouquinho do pouquinho que eu conheço. Como eu gostaria de conhecer mais e passar mais. Porque ao passo que a gente entrega, a gente recebe. Ao passo que a gente ensina, a gente aprende. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado a Deus por permitir que eu esteja hoje e que eu possa estar semana que vem, na outra, juntos, para a gente realmente ser pessoas melhores. Muito obrigado, gente. Uma excelente noite. Usem o grupo para que a gente possa aí crescer, tá bom?